Ótimo. Então, vamos lá. Vou fixar você aqui, deixa eu só salvar aqui. Fixar para todo mundo. Então, pessoal, bom dia, para quem eu não dei bom dia ainda. Estamos aqui em mais um treinamento do Clube Doc, todo mês, né? Todas as terceiras, quartas-feiras do mês. É sempre muito bom poder contar com a presença de vocês aqui. Peço que vocês incentivem o pessoal da equipe de vocês para que participem. Cada mês a gente traz um tema diferente, porque aqui no Clube Doc eu espero que vocês estejam usando muito todos os benefícios do Clube Doc, mas a gente entende que a saúde ela vai além de uma consulta, ela vai além da parte física, né? A gente precisa estar em constante desenvolvimento, a gente precisa ter um relacionamento. Deixa o seu microfone também, obrigada. E por isso a gente está sempre trazendo novos convidados para trazer esses conhecimentos, para que a gente possa expandir tudo isso e ter saúde em todas as áreas da nossa vida. Quero agradecer a Rosane por estar aqui, por disponibilizar o tempo dela, o conhecimento dela. Vocês vão ver o tanto que ela tem a compartilhar, né? Ela é lá do Mato Grosso do Sul, uma parceira nossa de anos, uma amiga também, minha mentora, tá? Minha madrinha de casamento, é tudo aqui, tá? Vive assim no nosso coração e a gente está muito feliz dela estar aqui com a gente. Acho que o Rodrigo quer falar também, entrou aí, vou fechar o microfone para ele dar uma palavrinha. Tá mesclado o áudio. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu consegui participar aqui desse encontro, que é uma iniciativa bem legal aqui do Clube Doc, né? Para a gente realmente complementar aí a saúde corporativa, né? Hoje todos vocês aí estão em ambientes corporativos, eu vi vários clientes aqui, e a gente está aqui para somar, a gente está aqui para trazer coisas e assuntos relevantes, né, que a gente possa realmente utilizar na nossa vida, na nossa jornada corporativa. E hoje, Rosane Rosa, seja bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite aí, é uma honra tê-la aqui conosco. Então, vou passar a palavra à Rosane e arrasa, Rosane. Eu quero agradecer, né, com certeza, pelo convite, gente. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. É um assunto muito bacana que nós vamos falar hoje, mas antes eu vou, por mais que já me apresentaram, eu vou me apresentar. Meu nome é Rosane Rosa, tenho já meus 40 anos. Eu trabalho hoje com a parte estratégica administrativa financeira, fui instrutora de treinamentos durante um período, né? Tem aí um dos mentores aí, o Rony, no meio da nossa palestra aí, para mim é uma honra poder revê-lo. Atualmente moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, atendo a maioria dos meus clientes online. Mas assim, para mim, mais uma vez, né, é muito bom estar aqui, eu gosto de falar, né? E a comunicação, ela não é somente falar, mas eu também quero deixar aberto para vocês, quem quiser fazer alguma pergunta, se manifesta, porque às vezes eu não vou estar conseguindo ver aqui por conta da transmissão da tela. Aí a Bruna vai me dando um suporte, se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Mas então vamos começar, né? É um assunto muito bacana e quero poder contribuir aí com vocês nesse período aí que nós estivermos juntos. Deixa eu fazer uma pergunta, vamos ver se tem algum corajoso dentro aqui da nossa comunidade. Já aconteceu alguma vez de você falar e parecer que você saiu da conversa sem, falar assim, não consegui me expressar, parece que não me entenderam? Já aconteceu isso com alguém? Vou esperar alguém se manifestar, senão eu vou chamar aqui pelo nome. Tem 26. Gabriela aqui, já aconteceu comigo. E de vez em quando ainda acontece. De vez em quando, né? Essa é uma questão bem que acontece dia a dia com a gente. Deixa eu ver se eu consigo passar o slide aqui. Eu não estou vendo a tela, tá? Se tiver algum erro, alguma coisinha, vocês me passem. Então, tá conseguindo ver certinho? Tudo certinho, qualquer coisa eu te falo aqui. Então, tá. Então, quando a gente conversa e às vezes sai dessa conversa ou dessa reunião com aquela sensação que ninguém entendeu, é para que a gente precise entender que existe ali uma falha, talvez, na nossa comunicação. Muitas vezes a gente conversa com alguém e a pessoa está muito estressada e aí você fala assim, olha, acontece que você não está me entendendo. Gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Seja nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações profissionais, né? Uma coisa que eu aprendi bastante.
puxar essa situação para nós, porque às vezes não é o interlocutor que não está entendendo, não é o ouvinte que não está entendendo, é a gente que não está sabendo se comunicar. E conversar e comunicação não é só falar, tem gente que fala demais e entrega de menos, né? Já fui em lugares assim que o ouvido ficou doendo e você fala assim, gente, não entendi nada. Nada. Ou se não, dentro de uma conversa, de uma reunião que poderia durar aí 10 minutos, dura 1 hora, 2 horas, para não resolver absolutamente nada. Então, a comunicação, ela está dentro de tudo, ela está dentro dos nossos gestos, dentro da nossa fala, né, do nosso olhar, porque às vezes a boca fala algo, mas o olho fala outra, né? A expressão corporal, ela acaba falando muito mais que as palavras. Mas, assim, o nosso ponto de partida é que a comunicação ela não pode gerar conflito, tá? Ela precisa ser clara. Quando eu trato com o cliente, quando eu trato com o gestor, quando eu trato com as pessoas dentro do meu convívio social. Então, quando eu trouxe essa responsabilidade de, quando alguém fala, não entende o que a gente fala, você tem que mudar, você tem que converter, porque cada pessoa tem uma forma de entender, certo? Então, você vai mudar a sua forma de falar. Você vai falar assim, calma, respira. Talvez eu não tenha me expressado da forma correta. Vamos começar novamente? Isso traz uma sensação para quem está ouvindo de, opa, tranquilidade. Porque senão a gente fica muito agressivo na nossa forma de falar. Quando eu simplesmente aponto, falo assim, olha, você não está entendendo o que eu estou falando. Então, o meu filho esses dias falou para mim assim, falou, mãe, conversei com uma pessoa e quase que eu falei para ela, você é burra ou é sonsa, né? Porque falei, não, você não pode falar um negócio desse para a pessoa. Ele falou assim, não, porque você está falando e a pessoa não entende. E aí que é o desafio. Então, você ter essa troca com a pessoa com que você está se comunicando. Afinal de contas, você quer o resultado dessa conversa. Por favor, que o resultado não seja briga, hein? Aqui, eu separei algumas coisas, né? Que é a questão do que o corpo fala, a linguagem não verbal, e ela tem a sua influência, que é aquela questão dos ombros, quando você vai falar com alguém, você também precisa trazer uma autoconfiança. Já pensou você entregar um documento para uma pessoa, assim, para um cliente, você vai entregar um orçamento, ou para o seu gestor, você vai entregar um relatório, ou você vai conversar com a sua equipe, e você está, assim, com as mãos juntas, com a mão no bolso, com ombros, né, caídos. Que confiança que você vai passar? Muitas vezes a pessoa fala, será que ele sabe o que ele está falando? E nem precisa. É uma questão mesmo de conexão. A pessoa vai olhar ali, é uma questão de percepção. Ela nem vai ficar pensando nisso. Ela simplesmente vai deixar de prestar atenção naquilo que você fala. Então, nós precisamos, além de tudo, cuidar da forma com que a nossa postura também fala. Né? Os ruídos, a gente vai falar sobre os 5 tipos de ruídos que vão sabotam a nossa comunicação, o posicionamento, né? Como que você se posiciona sem ser agressivo, essa clareza, a estrutura das mensagens, como você ser bem objetivo, e dentro das reuniões, né? Para que nós possamos ter uma reunião mais produtiva e, claro, uma prática. No final ali, você vai levar uma tarefinha para poder aplicar. Talvez tudo isso que eu esteja falando hoje, você vai falar assim, mas eu já sei. Mas o problema não é saber o que, é saber como fazer. Então, como eu vou trabalhar isso? Vou passando os slides aqui, tá? Aqui o impacto real. Isso aqui tem um estudo, um psicólogo, ele fala que quando a gente se comunica, a mensagem ela é muito além do que nós dizemos. O que acontece? 7% do que eu falo são as palavras. Então, 7% aqui é o que eu estou colocando para fora, é o que eu estou falando, é o conteúdo. Então, quando você vai numa palestra, você vai assistir uma aula, vai numa reunião, 7% é do que as pessoas estão ali falando. A outra, 38%, já aumenta um pouco, é meu tom de voz. Porque se eu começo a falar assim, para dentro, falar com vocês, então, pessoal, comunicação, e olha, pronto, já perde ali o brilho. Então, a entonação vocal também, ela vai tomar cuidado, porque tem pessoas que são mais agressivas na fala. Eu tenho que tomar muito cuidado,
porque senão eu começo a falar e a minha voz começa, meu tom de voz começa a aumentar, e aí eu vou para, é como se eu estivesse indo para a guerra, e eu tenho que tomar cuidado. Então, é percepção também. Agora, 55% é a minha linguagem corporal, é o que o meu gesto fala, a minha forma. Então, muita gente gosta de conversar. Esses dias eu vi um vídeo de uma loja de carro de luxo, né? Era a Ferrari. E o vendedor que atendeu ali, ele estava com as mãos para trás. Gente, quando você coloca as suas mãos para trás, inconscientemente, tem gente que coloca a mão para trás e fica assim, né? Balançando de um lado para o outro. Fica assim, então, parece o senhorzinho falando. Tem que tomar cuidado, porque parece que você está escondendo alguma coisa. E quem está recebendo essa mensagem, ele fica ali meio, né, desconfiado, muitas mãos no bolso, porque às vezes nós ficamos nervosos, não sabemos como posicionar as mãos. Né? Dentro dos treinamentos de alta performance, como eu disse, trabalhei junto com o Mastermind, nós aprendemos ali a nossa postura. Cuidado, a gente brinca lá, né, sempre. Cuidado com os gestos obscenos, porque tem gente que é muito expressiva. Eu sou extremamente expressiva, então gosto de falar com os braços. Esses dias uma cliente gravou nossa reunião, eu só tinha braço balançando, só braço. Mas assim, porque eu fico empolgada. E os nossos braços é uma extensão da nossa fala, né? Do nosso, ali, de como a gente está se sentindo. Então, se eu cruzo os braços, começo a conversar, se inclino para trás. Então, tudo isso vai falar. É o impacto daquilo que eu estou querendo transmitir. Então, eu preciso ter a entonação correta, preciso cuidar das palavras, mas principalmente da minha postura. E isso nós vamos vendo, porque se não tem, às vezes, aquelas pessoas que chegam para conversar com a gente e falam assim, eu não gostei muito do jeito que aquela pessoa falou comigo. Ai, não sei, achei ele muito altivo, muito arrogante, porque às vezes lógico, também tem a nossa questão psicológica, como que a gente está naquele momento, mas muitas vezes é a forma com que a pessoa chega. E falando desse vendedor, muitas vezes o vendedor, né, nesse caso específico, eu fiquei olhando e falei, gente, mas é uma loja de alto padrão, né, Ferrari. Em compensação, mesmo um vídeo, eu vi uma pessoa que foi comprar uma bolsa para a esposa na Yves Saint Laurent, se eu não me engano. E o gestor atendeu de forma assim, né, mostrando, apontando, nunca com o dedo, mas apontando a peça, mostrando, falando com as mãos, perguntando, expressando ali, sem parecer que está escondendo alguma coisa, e que ele conhece o produto. As nossas expressões também mostram que eu conheço daquilo que eu estou falando. Aqui a questão da postura, né, como eu já falei, a questão dos ombros, os braços, né, fechados, os braços cruzados, para a gente tomar cuidado. A questão do olhar também. Olha, eu tenho um pavor de conversar com pessoas que ficam assim, ela não consegue olhar no seu olho, olha no olho para conversar. Também não vai ser aquela pessoa, né, que tira assim, fica com o olhar estatalado para o outro, muito cuidado. Porque quando eu estou conversando com alguém, meu filho chama muito a minha atenção às vezes. Eu estou aqui no meu escritório, pego o celular e ele entra. Aí eu estou, aham. Quando alguém faz esse tipo de coisa, mostra que não tá prestando atenção. Então, imagina, você está numa reunião e aí a pessoa está falando, o outro está falando, eu estou aqui do lado. Sim, Como é que fica, né? A pessoa que está do outro lado, que está olhando, aqui a gente está numa sessão online, então muitas vezes a câmera está fechada, está tudo certo, o pessoal está trabalhando, mas imagina isso presencialmente. Você tem que estar ali para outra pessoa 100%, seja seu cliente, seja seu cônjuge, seja seu amigo, seja seu cliente, seu gestor, enfim. Nós precisamos estar assim 100% naquilo que nós estamos fazendo. Né? Isso aqui que nós estamos falando hoje é apenas 1% da melhora que nós podemos fazer todo dia. Talvez são coisas que agora, para alguns, já prestam atenção. Talvez você vai falar assim, não, eu já me cuido nessa questão da minha postura, no meu tom de voz, eu já me percebo. Porque a intenção da comunicação é nós nos percebermos.
Então, quando que eu tenho uma postura aberta, né? Eu tenho que tomar cuidado ali, não posso estar com o ombro para frente, eu tenho que fazer o contato visual sem parecer um maluco, né? Também ficar olhando assim, mas olhar para a pessoa, não ter medo de olhar. Uma vez falavam antes que palestra a gente tinha que olhar para as pessoas no nível da testa. Não, olha nos olhos, olha para presta atenção ali quem está olhando para você. Sempre vai ter alguém, um ponto de encontro. E se você estiver falando para mais de uma pessoa, olha para todos, não fica assim só nenhum. Né? Tem ali um ponto de segurança, mas sempre passe o olhar para todas as pessoas, senão vai ficar parecendo também que você está falando somente para uma pessoa, ok? Então, muito cuidado com essa questão do corpo, das mãos, principalmente, tá? É isso que vai transmitir a sua confiança. E para quem está trabalhando com vendas, vai fazer vários fechamentos. Aqui é a primeira impressão, né? Os segundos que definem tudo. É aquela questão de olhar, uma outra situação. Esse segundo, gente, também está relacionado, as pessoas não gostam muito de falar sobre as nossas vestimentas, mas nós precisamos entender o ambiente que nós estamos. Eu sempre comparo, você não vai para uma fábrica de alimentícios de qualquer jeito, você vai estar com touca, com uma roupa apropriada. Então, cada lugar pede também, e isso comunica muito. É o primeiro momento, é o que a pessoa vai te ver. Você vai descabelado, vai com barba por fazer, cabelo por cortar, cabelo por pentear, roupa amassada. E algo importante, esses detalhes também comunicam. Aqui, a questão do aperto de mão. O aperto de mão, ele precisa... Já viram aquelas pessoas assim que colocam a mão igual envelope? Ela vai pegar na sua mão assim, parece que falta entregar a mão para você beijar. É só na pontinha, né? Eu tenho gastura. Se for para ter um aperto de mão, aperta a mão firme. E aperta a mão da pessoa, olhando para a pessoa. Porque se eu estiver apertando a mão e conversar, tudo bem? Você não está dando atenção, você está fazendo um protocolo. Então, o contato visual ele faz parte de todo esse conjunto da nossa comunicação. Então, nós precisamos entender ali que aqueles 7 primeiros segundos fazem total importância, talvez, em algo que você vai fechar, que vai garantir aí um resultado positivo, seja nas suas relações, seja na sua venda, seja também com o seu gestor ou com o seu liderado. Com o gestor, gente, quem tem aqui, as pessoas que trabalham, você precisa ser firme com o seu gestor também. Você vai pedir um aumento, vai pedir uma folga, como que você vai fazer? Você vai chegar lá e então, você tem que levar essa autoconfiança até nessas horas. Principalmente quando você quer vender mais e você precisa do suporte dele. Se você chegar lá com uma confiança baixa, ele vai falar, não, se vira, isso aqui é com você. Utilizando o nosso tom de voz, né, mais uma vez. O volume adequado, repetindo aquilo que eu falei lá no começo, o ritmo da fala, tem que tomar cuidado. Muitas vezes eu falo rápido, é o meu jeito. Agora, nós precisamos olhar também para a outra pessoa que está do outro lado. A gente chama isso de rapport, que é olhar, tem pessoas que são mais lentas, mais tranquilas na fala. Se você chega muito agressivo para conversar com essa pessoa, você vai assustar, e aí talvez você vai perder. Não estou falando para que você não tenha a sua essência, mas nós precisamos... Lembra que o comunicador é você. Então, você precisa estar esperto ali, olhando todo o ambiente, como que isso vai, de alguma forma, trazer um benefício. Nós precisamos ser intencionais em todo momento. Seja numa conversa, seja... e eu falo também, a questão dessa comunicação, não é só eu falar, é eu ouvir, faz parte disso. Então, vamos lá, vamos trabalhar o nosso volume de fala. Sempre tenha... Aqui nós estamos num ambiente online, então, assim, sempre eu preciso de um ok. Por quê? Porque às vezes o microfone está ruim, às vezes a transmissão não está muito boa, mas quando eu estou isso pessoalmente, eu preciso gritar com a pessoa, não sei que ela tem um problema auditivo, mas eu vou conversar com ela num tom tranquilo, né? Então, muito cuidado nisso. Então, eu não vou sussurrar e também não vou gritar. Senão, se eu estiver gritando, às vezes nós estamos falando assim com mais veemência e a pessoa acha que você está bravo, e a situação não é que você está bravo, só está animado,
Mas cuidado, se a outra pessoa não te conhece, vai tranquilo nesse primeiro momento. Então, vai variando. Se na música, não sei se tem aqui cantores, né, no nosso meio, mas quem canta, quem gosta de cantar, ouvir música, a gente vê que existem os tons. Tem gente que é meio desafinado, tá tudo certo, né? O negócio é ser feliz. Mas você vai variando. A nossa fala, ela não é um tom só, nós não somos robôs, né? Então, nós não vamos falar assim num único tom agora, quero falar com vocês, como a voz é um instrumento, não sou robô. Então, ela precisa variar, né? Ela precisa, se ela precisa de um momento que ela seja um pouquinho mais tranquila, você vai acalmar essa voz, né? Para poder apresentar, para esperar o retorno, porque nem sempre é só eu falar, como eu disse também, ouvir, justamente por isso eu tenho as pausas. Eu aprendi, nesse período, eu sempre achei que toda conversa, tudo que eu precisasse apresentar, eu tinha que falar, e para mim era muito doído fazer a pausa. Como que é doído você ficar quieto, porque o outro, às vezes, está digerindo tudo aquilo que você está falando, e aí ele fica em silêncio, e você também, e aí eu tinha uma necessidade de fazer de ter esse momento sem ter essas pausas. Então, nós utilizamos o né, então tá, são vícios de linguagem, mas muitas vezes eu não dou a pausa para o outro respirar e entender. Então, você respira, espera um pouco, olha para a pessoa se ela ainda ficou em silêncio, vai falar, quem entendeu? Quer que eu explique novamente de uma forma? Aí a pessoa fala, não, pera, só um pouquinho. Aí ela vai poder assimilar tudo aquilo que você falou para que ela possa ou te fazer uma pergunta ou concordar com aquilo que você falou. Mas espera, a pausa, ela é necessária. Até coloquei aqui, ó, a pausa é poder. Alguém já participou de vendas? Eu acredito que sim. Onde eu já fui em lojas, onde para fazer o orçamento, onde o vendedor não deixava pensar. Isso aqui, você quer quase uma feira, vamos lá, vamos levar. Eu estou perto do Paraguai, aqui, eu morava antes em Dourados, que é mais próximo ainda, 1 hora de Ponta Porã. Então, Ponta Porã praticamente é o bairro do Paraguai, o bairro do Brasil no Paraguai. E lá dentro, as pessoas não deixam, às vezes, você vai passando na rua, se você não conhece, que procura, senhor, que procura, vamos entrar, pendrive, é mais ou menos assim. Então, você vai, é tanta informação que você começa a achar que você precisa daquilo. E aí, ou você corre. Eu tenho a sensação, tenho vontade de sair correndo. E quando nós vamos em algumas lojas, tem vendedor que não deixa você respirar, porque ele acha que se você sair dali, ele não vai vender. E não é bem assim. Existem as vendas agressivas e existem as vendas que você precisa construir. Não vai ser algo ali que vai ser feito de uma vez. E falando nisso, tudo que eu faço é venda. O que eu estou fazendo aqui com vocês é venda, por mais que eu não me considere uma pessoa comercial, mas eu estou aqui vendendo uma palestra, certo? Falando com vocês, trocando uma ideia com vocês, isso aqui é uma venda. Então, quando eu vejo uma ideia, ela é uma venda. De qualquer forma, é uma troca. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, fala aí, tá? Não estou vendo nem a tela. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa? Fui sem querer, Rô. Eu ia reagir aqui e levantei minha mãozinha. Reajam aí, pessoal. Manda as palminhas aí, quem tiver concordando, discordando. Vai que eu vou vendo e vou falando para Rô também. Ó, o Rony levantou a mão também, mas eu acho que foi a palminha também, Rony? Eu confundi. Mesma coisa, esse pessoal de 40 a mais faz essas coisas. Eu tô procurando onde que é a palminha. Achei. É no rostinho aí, tem várias reações. Olha, eu levantei a mão, mas eu quero falar de fato. É até interessante, Rosane, porque hoje a gente está acostumado a fazer meets, né? Isso aqui que a gente está é uma meet, onde a gente entra para fazer uma call de venda ou entra para fazer uma reunião. E, às vezes, nessa situação, né, a gente teve ali, 36 pessoas online. Você vai falando, e entenda que, para quem está falando, é até um pouco difícil de se posicionar, porque a gente não está vendo a reação das outras pessoas.
Então, a comunicação ela é muito também de entender a reação da outra pessoa, como que ela está recebendo essa mensagem. A Rosane, né, tem experiência, tudo, ela está aqui falando, não está vendo o rosto de ninguém, então, assim, fica até mais difícil para ela fazer essa leitura. Então, como a gente está nesse ambiente corporativo, a gente está, né, aprendendo essas soft skills, saber também como se posicionar até dentro de uma reunião online é interessante, porque tem que fazer essas pausas também na reunião, né, Rosane? Você tem que pausar, falar assim, pessoal, vocês estão entendendo? Toma uma aguinha, pergunta, né? Principalmente numa venda que você tem que ter aquela resposta ali, tem que ter aquela conexão com a pessoa do outro lado, né? Então, eu acho bem interessante isso também. Depois, no final, dou uma consideração também que eu tô gostando, que tô anotando aqui as coisas da reunião. Obrigado, Rosane. Carol levantou a mão também. Fala, Carol. O microfone está fechado, Carol. Eu apertei, é o 40 a mais, né? Eu apertei a mão e não apertei o botão do microfone. Mas só para complementar o que o Rodrigo falou também, o quanto a gente esquece que a escuta também faz parte da comunicação, né? É exatamente sobre isso, o fato da gente, muitas vezes, essa pergunta só do... para ter esse entendimento, né? Vocês estão tendo entendimento e tudo mais, e ouvir o que as pessoas também, né, estão ali falando nesse momento da comunicação é importante, não é só o falar, mas o também se colocar num momento de ouvir, né? De fazer a escuta. Exato, exatamente. E nesse momento que é tudo hoje para facilitar a nossa vida online, muitas vezes nem é uma chamada de vídeo, às vezes é uma ligação. Então eu aproveito. A extensão do meu corpo, ele vai refletir no meu tom de voz, né? E isso também vai levar confiança para quem está ouvindo. E sempre fazer essas pausas, como eu disse, né? Sempre. É interessante, porque ali eu vou ter um retorno, porque senão chega lá no final da conversa, às vezes a pessoa vai trazer um negócio lá no começo, e aí, às vezes, nosso raciocínio vai quebrar. Você vai falar, peraí, deixa eu voltar lá, o que eu falei, como é que é. Então, sempre você vai buscando, porque essa pessoa vai te dando ok, se chegar lá no final, porventura, ela fala, não entendi nada, fala, tá, mas que parte você não entendeu? Porque aqui você entendeu, aqui você vai fazer um feedback com ela. Então, nós precisamos ter esse senso, é muito importante. A minha cunhada, ela é intérprete de Libras, e esses dias ela veio em casa, e ela falou, olha, eu preciso ser intérprete de uma pessoa que vai conversar com um advogado e tal. E aí eu fui dar uma olhadinha, né, filmei até, é interessante, porque eu falei, nossa, mas faz muita expressão. Ela falou, tá, tenta falar alguma coisa para mim, sem palavras. E aí nós falamos às vezes que os surdos se expressam muito, mas é o corpo e as mãos. Eles estão se comunicando. Aqui eu estou falando com vocês, estou sorrindo, né, as mãos vão falando. Então tem que prestar atenção nisso. E isso diz muito se eu estou cansada, se eu estou cabisbaixa. Às vezes nós chegamos num lugar e a pessoa vai perceber, né? O nosso colega de trabalho, o nosso gestor. Vamos aqui. Conheça quem ouve. Agora é interessante. Aqui eu coloquei sobre vendedor, chefe, equipe, só para a gente poder fazer essa separação, que eu sei que é um mix aqui de pessoas, né? Então, a mesma informação que ela precisa ser comunicada de forma diferente para público diferente. Então, eu preciso adaptar. Se eu converso com uma criança, eu preciso conversar numa linguagem que ela vai mais lúdica. Então, o vendedor, ele precisa focar o quê? No resultado, e ele foca na comissão, né? Eu quero ganhar mais. O cliente foca na solução e no problema dele. Ele quer que resolva aquele problema que ele levou. Então, para ter essa comunicação, o vendedor ele não pode olhar só no resultado e na comissão. Aqui, porque o cliente ele precisa de uma solução, ele precisa do resultado baseado na solução do problema do cliente. E ser muito sincero. Porque, às vezes, nós não temos ali um produto para poder atender aquela necessidade de imediato, mas eu tenho algo similar. Eu tenho algo que vai ser muito melhor para ele. Então, eu preciso levar soluções. E, às vezes, aquilo que está na cabeça dele, ele está achando, está levando algo assim que ele acha que vai resolver a vida, e você é algo muito mais simples. E, com isso, você fideliza, né? A pessoa fala assim, gostei demais daquela pessoa, ele foi muito sincero comigo. Assim, a questão também
do chefe com a equipe. O chefe ele precisa focar o quê? Na objetividade dos dados. Se nós vamos falar sobre fechamento do mês, é fechamento do mês, é resultado. Não vou falar, hoje eu quero falar sobre o comportamento da equipe. Não, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu vou separando isso em blocos. Eu gosto muito, eu trabalhei por 13 anos em concessionária, fui gestora administrativa de 2 concessionárias, e nós tínhamos muitas reuniões, gente. Era reunião para falar de reunião. Então, era reunião para marcar reunião, então, assim, era uma reunião atrás da outra. Só que existiam as reuniões curtas, que são aquelas do dia a dia, que nós precisamos só falar sobre alguns pontos principais. As reuniões maiores de 1 hora, que normalmente é uma vez por semana, dependendo a cada 15 dias, eu recomendo 1 vez por semana. E aquelas reuniões de fechamento, que às vezes vai o dia inteiro. O Rony está aqui na comunidade aqui, e eu sempre acompanhei ele muito de perto, inclusive já participei de reunião, e ele tem muito isso organizado. A reunião de fechamento com a equipe, a reunião de estratégia, e precisa ter, porque daí o colaborador, ele sabe que aquele tempo, ele vai estar separado para poder realizar aquele tipo de ação. E a equipe precisa focar na clareza e direção. Quando a gente vai perguntar alguma coisa, não dá para ficar enrolando. Você já vai direto ao ponto. Olha, estou com problema na impressora. Você vai chegar, sabe o que é? Sabe aquela impressora? Então, que fica ali do lado. Eu queria falar um negócio, mas é um pouco chato. Não, fala, olha, sabe a impressora? Eu preciso que alguém me ajude, porque a impressora está com problema. Eu preciso ser claro, direto, porque tempo é dinheiro em qualquer relação. Seja chefe, equipe, chefe, vendedor, cliente, vendedor. O nosso tempo é o bem mais precioso, é o único que não volta. Então, você precisa ser eficiente e eficaz. Tem gente que é eficaz, mas é lento, não é eficiente. Tem gente que é eficiente, mas não consegue ser eficaz. Não termina. Então, nós precisamos ali de uma balança, um equilíbrio. Ok, pessoal? Aqui eu trouxe o método ORI. Não sei se vocês já ouviram falar, né? É um método bem prático, que é uma estrutura que você vai conseguir expressar suas ideias com clareza e evidência. Ou seja, a opinião. Você primeiro ali no ORI, lembra isso. Sempre quando eu for conversar com alguém, ore. Ore primeiro para pedir graça para Deus. Dependendo com quem você vai conversar, você precisa de muita paciência. Mas aí você usa a opinião primeiro, né? Diga o que você pensa diretamente. Na minha visão, eu acredito que nunca acho. Essa questão de acho, você não está procurando nada. Então, quando eu sou direta, na minha visão, acredito. Então, você está trazendo uma confiança naquilo que você fala. A razão, você vai explicar o porquê. Então, o R lá do seu ORA. Por quê? Justifica isso com lógica, com dados, com informação, por que isso é importante, por que isso vai trazer resultado, por que isso é melhor do que o outro, determinada situação. E depois você traz um exemplo, que é quando a gente traz essa de forma lúdica. O exemplo sempre vai fazer com que a gente fixe melhor aquilo que está sendo transmitido. Então, porque quando eu quero sair, né, eu vou falar para o meu esposo, né, esposo, marido, eu acredito que hoje é um dia muito feliz para nós. Por quê? Porque hoje nós estamos aí comemorando mais um dia de estar juntos, não precisa ser aniversário de casamento. Então, diante disso, para que a gente seja muito mais feliz, eu acredito que você precisa me levar para jantar. Então, eu vou trazendo e vou levando ele de forma em forma para poder conseguir aquilo que eu quero. Então, você trabalha esse método aí, ó, que vai dar super certo. É um método super simples, que eu tenho certeza que você vai conseguir colocar em prática. Tem vários outros, mas eu procurei trazer esse daqui que é mais prático para nós. E aquilo que nós já conversamos ali, que é a questão do confirme sempre, confirmação, você entendeu? Entendeu? Mas assim, deixa a pessoa, olhe para ela, porque ela também vai mostrar se ela não entendeu. Esses tempos atrás eu fui apresentar um resultado financeiro e o sócio de vida da proprietária estava junto. E aí ele fazia pergunta, eu respondia, e aí eu comecei a perceber que ele começou a olhar para cima, fazer assim. Eu falei, ele não está entendendo. Entendeu? Entendi. Então, mas de que forma, né? Aqui eu comecei a ser
sempre comecei a olhar e voltar. Falar, mas essa parte aqui, o que você me diz? Aí ele começou, então, mas aqui eu não entendi muito bem, essa questão de juros, a gente estava falando sobre Pronamp, então ele começou a voltar, e aí eu percebi, falei, opa, então você precisa estar sempre com o seu olhar atento. Barulhinho. Se alguém quiser, já abre o microfone e fala assim, olha... Aí eu acho que eu tenho que complementar aqui também, ô, Rosane, é importante, né, a gente tirar os sims, né, da pessoa que a gente está conversando, mas lembrar também que se a gente perguntar e perguntar assim, mas então o que você entendeu, né? Essa é a questão também, né? Porque nesse momento a pessoa vai ter que voltar a atenção totalmente para o que você está falando, porque ele vai ter que dar uma resposta elaborada. Então, essa questão do perguntar se está entendendo, sim, é legal, mas aquela questão de perguntar, mas o que você entendeu? Me explique com as suas palavras o que você entendeu. Na medicina, né, como equipe médica, né, até dentro do pronto-socorro, na hora de uma parada cardíaca, a gente fala de comunicação em alça fechada. O que é comunicação em alça fechada? Quando a gente faz algo e fala que está fazendo, e a gente pergunta, né, e aí, o que você fez? Fiz isso, isso, isso. Então, o feedback, né, de perguntar se entendeu e pedir para explicar, isso é muito valioso. Isso aí realmente faz total diferença, porque a pessoa dela vai entender que ela não vai falar só um sim. Na próxima vez, se ela não entendeu, ela vai ter que explicar. Então, dentro de equipes, nossa, isso faz total diferença. Exato. Quando eu era criança, minha mãe mandava eu ir no açougue e falava assim, ó, traz 1 quilo de carne moída 2 vezes. Aí eu, tá bom. Ela, o que eu pedi? Aí, carne moída. O quê? Carne moída. Ela falou, não é isso que eu pedi. Então, sempre tenha essa devolutiva. Então, bem, a gente já aprende lá na infância. E eu ensino os meus assim também. A repetição, ela ajuda a fixar. Isso que o Rodrigo falou é muito importante. A gente aplica em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Haverão pessoas que serão mais difíceis da gente desenvolver uma conversa, mas aí também não depende só de você. Mas aquilo que depender de você, como diz, eu gosto muito da Bíblia, e a Bíblia fala, né, o que depender de vós, tenha paz com todos. Então, o que depender de você, faça o seu melhor. Agora, o outro já é uma outra situação. Né? Eu tenho que ter certeza que eu dei o meu 100%. Mas vamos lá, os 5 ruídos que sabotam a sua mensagem. Né? A questão do semântico, a palavra que tem sentido diferente, muito cuidado. Eu trabalhei, né, essa época que eu trabalhei em concessionária, a menina escreveu no WhatsApp, uma mulher lá da contabilidade, colocou belezinha. A mulher se sentiu extremamente ofendida, porque ela era mais senhora, ela achou que estava tirando sarro ou alguma coisa. Então, muito, muito cuidado, né, com as palavras, porque às vezes eu vou fazer uma brincadeira, ou é um vício de linguagem, está tudo certo, e a pessoa pode entender errado. Né? E se eu estou esperando um resultado disso, eu preciso prestar atenção. Agora, a questão psicológica também, as emoções, como eu estou, porque a minha forma também de falar, eu posso ter todo o conhecimento, mas se aquele dia aconteceu alguma coisa, pode sim baixar a minha autoestima. Muito cuidado com a questão dos preconceitos. Às vezes eu preciso estar de mente aberta quando eu vou conversar com a outra pessoa, né? Essa questão também da hierarquia, o poder da outra pessoa, muitas vezes inibe. Você vai chegar e vai falar assim, eu vou falar com o presidente da empresa. Na área médica, eu trabalhei no Hospital do Câncer, aqui em Campo Grande, há um tempo atrás. Gente, eu tinha no começo, eu tinha um medo de falar com os médicos, eu tinha um medo, que parecia assim que era o Deus. Eu falava assim, ele vai me matar, ele vai brigar comigo. Então, a gente chega, toda vez que eu ia levar um prontuário, chegava, doutor, não sei o quê. Até que um dos médicos um dia falou assim, foi, minha filha, por que você entra? Eu vejo você conversando com o pessoal lá na recepção, você é tão expressiva, mas aqui você entra na sala de cabeça baixa, precisa, não, eu sou igual a você. Eu falei, opa. Então, ele me permitiu trabalhar minha autoconfiança, eu era mais nova. Então, tinha essa questão. Minha mãe falava muito, olha, muito cuidado. Você ia conversar com uma pessoa que você julgava que tinha um poder maior que o seu, já tremia na base, né? A questão também cultural, isso fala muito. Então, a diferença dos valores, dos costumes, a interpretação, né, entre texto. Então, muito cuidado. Às vezes, você está conversando com uma pessoa,
E aquilo para você está muito claro, para ela não. A questão do físico também, aqui a gente estava falando sobre como nós estamos aqui na internet, pode cair a internet, pode travar, às vezes está chegando tudo embaçado. Então, eu preciso entender também que o ambiente precisa ser adequado. Então, quando eu vou ajustando tudo isso, eu tenho esse pensamento e eu tenho essa estrutura para poder conversar com uma pessoa, já sei quais os ruídos eu posso eliminar. Conversando com alguém de uma região diferente, conversando com alguém, eu estou bem, como que está essa pessoa? Você presta atenção. É uma pessoa que tem uma função, né? Tem ali um status X, Y, eu vou prestando atenção nisso e eu também já vou me cuidando. Aqui a questão dos passos para uma conversa difícil, comunicação também, eu preciso de uma conversa difícil, né? Tomar ali cuidado para não ter essa comunicação violenta, porque quando eu vou conversar com alguém e é uma conversa mais desafiadora, eu preciso prestar mais atenção ainda. Então, eu preciso começar pelos fatos, expressa como você se sentiu. Dentro de casa, né, nós acabamos sendo um pouquinho mais expressivos, mas quando isso é fora, eu preciso explicar. E a terapia, ela é muito importante para isso, porque às vezes eu quero que o outro saiba como eu estou, sem eu ter falado nada. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Dentro da empresa, a pessoa chega e não dá um bom dia. Eu vou gastar meu bom dia. Eu era uma chata no começo, quando eu comecei minha vida profissional, eu precisei melhorar muito. E treinamento de alta performance trabalha isso na gente de uma forma assim, é como se virasse você do avesso. Fala, eu preciso melhorar. Para eu melhorar, ou melhor, meu marido que brinca, para eu piorar, eu preciso melhorar muito ainda. Então, todos os dias eu preciso trabalhar com isso, né? Melhorar a minha comunicação. Então, eu preciso primeiro escrever os fatos, depois eu explico o sentimento que eu estou tendo, qual a necessidade disso, ou seja, o que eu preciso que a outra pessoa valorize. Seja isso para pedir, para conseguir cooperação ali entre a minha equipe, entre o meu cliente, e aí, por fim, o pedido concreto. Eu vou fazer o pedido, não é uma exigência. Às vezes, com um colaborador, é um colaborador que está chegando atrasado, às vezes é um colaborador que não está entregando o resultado da forma com que deveria, então eu vou chamar ali ele para uma conversa, e às vezes explicar até onde aquilo vai levar, e trazendo para o nosso mundo corporativo, com um cliente, às vezes aquele resultado ou um prazo que você precisa ser estendido, a pessoa vai estar ali, ela está naquela agonia, esperando alguma coisa, e você precisa dar o feedback, também ficar quieto, a pessoa vai ficar doida, né? Quando tem um vendedor que não te dá um retorno, você fica extremamente estressado. Então, voltando um pouquinho aqui, eu vou trabalhar um pouquinho mais a minha escuta, que é a presença total. Eu vou olhar para a pessoa durante a fala, suspenda os julgamentos, entenda que a outra pessoa é diferente, ela foi criada de uma forma diferente, a expectativa dela talvez é diferente daquilo que você também tenha de expectativa, e sempre vai parafraseando, né, para confirmar que você está entendendo, entendo. A expressão, muito cuidado, né, para não fazer expressão de deboche. Então, isso é uma escutativa, é prestar atenção, né, se você precisa anotar, e sempre quando eu estou em uma reunião que eu preciso anotar, e eu sempre aviso, olha, eu estou com a cabeça baixa aqui porque eu estou anotando, tá? Ou quando eu estou só com o celular, eu falo assim, ó, estou com o celular na mão, porque eu estou anotando, esses pontos são importantes. Fala de novo, repete aí para mim. Isso é muito importante, você se coloca presente naquele momento que o outro está falando a necessidade dele. Agora, quando eu fico pensando já o que eu vou responder, por mais que toda a conversa eu tenha praticamente o diálogo pronto, na minha cabeça o outro já respondeu, eu já sei, você já vai preparado, mas eu preciso estar presente naquela conversa. Então, pensar na sua resposta enquanto o outro fica falando, esquece, tá? Não faça isso, senão você não consegue prestar atenção. Interromper para completar a frase. É isso. Então, fingir atenção enquanto está distraído, que é o que aconteceu com meu filho. Ele vai falando, às vezes, é muita coisa, gente. Adolescente tem muita... Eu fico pensando, será que eu era assim? Será que eu matava minha mãe de tanta informação? E cada coisa que ele vê diferente agora está de férias, né? Então, cada coisa diferente ele quer ali expressar. Então, às vezes eu fico, tá,
Beleza, quem ouvi. Alguém quer falar alguma coisa? Rosane, bom dia, Andréia falando aqui. Andréia. Eu queria fazer um comentário sobre isso e até, de repente, pedir uma sugestão, porque para mim, particularmente, acho que essa parte é a mais desafiadora de uma comunicação assertiva, é essa parte de escutar para entender, né? E não para responder. Porque eu acho por hábito. Então, quando você fala, não faça isso, eu acho que a gente faz sem perceber. A gente já faz no automático essa resposta na mente, ou já interrompe, responde, ou quer justificar alguma coisa, e aí realmente não é o ideal, não é o. Então, eu imagino que isso tenha que ser também um treino constante, né? Assim como as outras partes todas da comunicação assertiva né, é diferente você pensar assim, eu vou cumprimentar, eu vou dar um aperto de mão, vou fazer um aperto de mão decente. Isso é fácil, né? Essa prática é fácil. Agora, algum hábito que alguma coisa que já é meio, faz parte de você, às vezes é mais difícil você conseguir modificar. Então, para mim, essa parte do escutar para entender e não responder na hora é muito desafiador. Então, eu queria até pedir uma sugestão, assim, do que fazer nesses momentos. Tarefinha de casa. Tarefinha. A questão da escuta ativa, ela, para que não fique algo assim, porque senão fica você na defensiva o tempo inteiro. Então, primeira coisa, você já prestou atenção que existe algo que você precisa melhorar. Sempre depois de alguma conversa, faça você mesma uma autoanálise. Aqui eu poderia ter escutado mais, aqui eu poderia ter ficado quieta, porque não é uma coisa que numa primeira conversa você já vai conseguir fazer, porque é hábito. Como eu disse, nós somos treinados para ter resposta para tudo. Né? A mãe, muitas vezes, o que é? Responde aí. O pai precisa ter uma resposta, precisa saber. Então, quando existe esse tipo eu falo, gatilho na nossa mente, fica mais desafiador mesmo mudar, mas toda mudança, ela precisa de uma auto-reflexão. Então, como eu vou fazer? Eu vou ouvir. Primeira coisa, eu vou ouvir, mesmo que você está ali na resposta, na cabeça, vai trabalhando. Não, peraí, deixa eu ouvir melhor. E aí você vai fazendo, fala, um momento, a interrupção, ela pode acontecer, mas em pontos, repete para mim, só para eu entender mais um pouco, eu não consegui entender essa parte. Então, você vai ali conversando com a pessoa, porque é o maior desafiador, principalmente se você sabe que a pessoa está falando, você já tem uma resposta para aquilo, mas deixa ela se expressar. Deixa o outro falar. Porque senão, quem é essa pessoa mais acelerada? Porque isso normalmente quem é um pouquinho mais acelerado. Eu falo, porque eu também, vamos, anda. Termina aí que eu já sei o que é. Ter essa paciência, entender que cada um é um pouquinho diferente do que o outro, né? Criar de formas diferentes, culturas, dentro de casas diferentes, valor. Tudo isso compõe a pessoa, vai criando, né? Os nossos hábitos nos criam. Então, se eu presto atenção, isso já é um ponto bacana. Vou melhorar no outro dia, você vai percebendo isso aos poucos. Ok? Aqui as reuniões que funcionam. A gente vai falar um pouquinho rapidinho aqui sobre as reuniões produtivas. Voltando a essa questão de definir, né, o período da reunião e o assunto que vai ser falado. Então, a maioria das reuniões, elas faltam porque não tem estrutura. Todo mundo vai conversando. Eu faço parte da Associação Comercial lá de Dourados, e eu sou a secretária da sede mulher, né, que é um departamento exclusivo somente a um conselho de mulheres empresárias da região. E no início não tinha uma pauta. Então, uma conversa que poderia durar 30 minutos, ficava ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, cada hora misturava o filho, a mãe, o que aconteceu. Então, uma das coisas, eu falei, não, precisa ter pauta, se não tem pauta, não tem reunião. E prestar atenção, falar assim, olha, esse tanto de situação aqui não dá para ser resolvido em uma reunião de 1 hora. Então, nós vamos dividir. Hoje nós vamos falar isso, amanhã nós vamos falar aquilo, então nós vamos dividir. Quem decide, né, depois que eu separei a pauta, é claro,
deixa explícito quem tem o poder da decisão. Então, reunião sem um decisor claro, ele termina sem solução. Quem vai levar a solução? Quem vai conduzir essa reunião? E, claro, por fim, tem que ter um tempo respeitado, igual nós temos aqui 1 hora, né, hoje de conversa. Então, nossa reunião já está chegando praticamente ao fim, mas precisa ser cumprido, porque depois disso, as pessoas têm um compromisso, seja com o cliente. Você vai para atender um cliente, olha, eu preciso de 30 minutos, trata isso com ele em 30 minutos. Às vezes ele vai deixar, não, a conversa tá boa, e aí você vai sentindo. Mas reunião com a equipe precisa ter um tempo para ser realizada. Passou disso, começa a ficar enfadonho. E tem 3 perguntas, né? O que? A gente vai montar ali o plano de ação, né? Qual foi a decisão da tarefa? Então, toda decisão tomada na reunião, ela precisa de registro, seja num papel, seja no WhatsApp. Essa reunião com o cliente, com o colega de trabalho, que precisa resolver algo muito pontual, eu preciso registrar isso, porque nós esquecemos. Ou aquela questão dos detalhes. Você falou isso. Não falei. Falou, tá aqui, assinou, tá tudo certo. Então, o quê? Qual foi a decisão, a tarefa que você definiu? Coloca ali com clareza. Quem que é a pessoa que vai ser responsável por executar tipos de atividades? E qual é o prazo? Simples, fácil, não precisa colocar aquele não sei quantos H, não sei quantos W. Não, isso aqui, ó. Eu coloco ali 3 pontos, 3 perguntas importantes aqui, olha, é mamãozinho com açúcar. E você precisa descobrir qual que é o seu estilo. Aqui nós entramos, por que uns são mais falantes, outros são menos. Então, você precisa entender se você é passivo, agressivo ou assertivo. Vai respondendo aí, né? Todo comunicador, ele tem 3 padrões. E agora, você precisa reconhecer o seu. Então, para você poder começar a trabalhar essa sua assertividade na sua comunicação. Se você é o passivo, você fica lá assim, né? Sem querer falar assim, você fala assim só para evitar conflito. Vai, próximo. Não, legal. Próximo. Se você é o agressivo, que atropela o outro, impõe sua vontade. Não é assim. É assado, é dessa forma, você está errado. Então, o agressivo, ele impõe muitas vezes, se outra pessoa se sente acuada, às vezes nem gosta de falar, fulano vai estar na reunião, eu nem vou. Aí imagina o passivo junto com o agressivo, vira uma situação assim, ninguém resolve nada. E o assertivo, que é a questão do equilíbrio, que você vai expressar suas opiniões, você vai utilizar lá o método ORE, vai falar ali com tranquilidade, mas com firmeza, vai defender os seus limites sem atacar ninguém. Então, você vai ter ali essa nossa meta de todo comunicador. Todo momento eu consigo ser assertivo? Eu não. Tem dias que não dá. Como eu disse, o nosso psicológico fala muito. Tem dias que eu sou mais agressiva e tem dias que eu sou mais passiva. Mas eu preciso fazer essa análise, né? Essa conversa. Eu aceitei tudo. Já aconteceu isso com o cliente. Eu aceitei tudo. E aí eu falei, não, eu vou entregar o seu relatório em um dia. Me lasquei, literalmente, perdão da palavra. Por quê? Porque eu tive que ficar até de madrugada, um negócio que eu tive que fazer em um dia, um negócio que era de 3 dias. Imagina. E agressivo, nem ouvi o outro, já estou respondendo, já estou brigando. Não vai dar certo. Né? Muitas vezes negativo. Então, eu preciso ser equilibrado para que eu tenha o resultado que eu espero. E aqui a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre as ferramentas para ser mais assertivo. Né? Repita a sua posição, fala ali, né? Conheça essas 2 técnicas. Repita a sua posição com calma, quantas vezes for necessário, tranquilidade, sem se exceder. E dizer não, né? Recuse aquelas alternativas que não tem, para você não ficar depois com aquele sentimento de culpa. Eu aprendi, errando, eu aprendi. Então, hoje, eu falo não. Falou, olha, isso aqui eu não consigo te entregar em um dia. Gostaria, mas não consigo. Isso aqui eu vou fazer. Aí eu justifico. Isso. Explico, né, na realidade. Vou explicar por conta desses fatores. E agora, nossa tarefa, que é o desafio final. Você vai escolher um hábito essa semana. O que você vai precisar? O que você vai melhorar? Vou melhorar a minha escuta, vou melhorar a minha expressão, a minha entonação. Então, você vai utilizar ali, você vai selecionar um hábito e você vai trabalhar utilizando o método ORE. Vai opinar, vai fazer tudo, vai seguir ali. Depois eu mando os slides aqui para a Bruna e ela compartilha com quem tiver interesse.
E você vai praticando, lembra? A cada final de conversa, depois você faz uma auto-reflexão. Fui bem. Conversa com alguém que está com você, peça ajuda. Sempre é bom se comprometer com uma outra pessoa. E você vai repetindo. Então, lembra, né? Vai lembrando disso, que cada dia 1% melhor. Ao final de 100 dias, eu estou 100% melhor. Então, eu vou me trabalhando, vou me moldando dia após dia. E eu quero agradecer a todos por esse tempo. Eu sei que, como eu disse, o tempo ele é o nosso bem mais precioso. Espero ter agregado na vida de vocês, na vida profissional, né? E me coloco à disposição. A minha rede social é @RosaniRosa. Ultimamente estou um pouco sumida de lá, mas estou aqui preparando alguns materiais, falo muito sobre a parte administrativa financeira. Então, para mim foi um prazer. Quero agradecer mais uma vez a Bruna, o Rodrigo, por essa oportunidade, dizer que me coloco à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, aqui, pode abrir a câmera, o microfone, e a gente vai conversar, vai ser um prazer. Muito obrigada. Gente, eu falei que o conteúdo ia ser incrivelmente completo, né? Muito conteúdo, a Luana falando excelente, muito obrigada. Muito feliz, Rô, sempre impecável, né? Acho que as técnicas, é o que você falou, tem tantos Ws, tantos Hs, tanta coisa, tanta ferramenta que a gente tem acesso hoje, que às vezes fica até, o que eu vou usar, o que vai ser melhor, o que vai fazer mais sentido? Às vezes vale a pena você ir no simples, você utilizar ferramentas simples, mas que consiga utilizar no dia a dia, né? Então, isso faz muita diferença, a gente ter o simples que funciona, né? Ó, a Carol, sempre muito bom ouvir sobre comunicação e, deixa eu abrir aqui, e sobre... Deixa eu ver. Pessoal, deixa eu aproveitar para confirmar também, enquanto está abrindo aqui o chat para mim, além da Para-Brisas do Vale, FN, Invictus e Arcade, tem mais alguém de alguma empresa que eu não citei aqui? Se tiver, me sinaliza por gentileza, porque, como vocês sabem, vocês participarem gera certificado, né? A empresa de vocês tem essas informações. Se vocês precisarem de certificados nominais também, vocês podem pedir para o pessoal solicitar para a gente, que a gente faz para vocês. Então, é sempre muito legal, tá? Deixa eu achar aqui os comentários. Mas não apareceu para mim. Muito bom, Rosane Rosa. Excelente apresentação. A gente passa por isso, né? Esses momentos são importantes para a gente ter uma reflexão, né? Uma auto-reflexão. Pensa assim, caramba, a Bruna, inclusive, fala direto, mas você atropela as pessoas, você não deixa a pessoa falar, sabe? Então, assim, o perfil também, às vezes, muito dominante, né? Um perfil mais agressivo, às vezes, toda hora ele quer colocar a opinião, né? Então, praticar essas técnicas, por exemplo, pensar assim, cara, eu preciso escutar mais o outro. Entender todo o cenário, né? Entender qual que é a situação é fundamental também para a comunicação mais assertiva. Tem muitas pessoas aqui, inclusive a Andréia, que fez a pergunta ali, né? Pediu a orientação. A Andréia, né? Ela está à frente ali do grupo FN, ela também é mentora, né? Então, ela tem toda essa, vamos dizer assim, na posição que ela está, tanto de se colocar para conversar com as pessoas e ser assertivo, mas também de ouvir muitas as outras pessoas, não ser talvez atropelar. Então, assim, nesse momento que a gente está falando, talvez com um colaborador, a gente fica naquela, né, de qual posição que eu estou agora. Eu estou como uma pessoa que tem que liderar, eu estou com uma pessoa que eu tenho que ouvir mais. Então, assim, é muito difícil, tudo é técnica, né? Tudo é a gente se entender no momento que a gente está. Igual eu estou agora falando. A palestra da Rosane, eu estou falando aqui, eu vou ter que parar de falar um pouco, mas é bom a gente compartilhar também, porque esse momento é muito rico. Inclusive, essa é a primeira que eu estou participando, né? As outras eu não consegui participar. Fico muito feliz de ter bastante gente aqui participando. É um movimento que a gente está desenvolvendo aqui dos clientes do Clube Doc. Então, agradeço novamente, Rosane, pela excelente explicação. E agradeço a todos que estão presentes aqui também. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Exatamente. A Carol comentou, né? A Carol também da Dona, também, uma comunidade aqui em São José, a Andréia e a Carol trazem muito esse posicionamento para várias mulheres aqui na região, muito legal para a mulherada que está aqui no grupo também, não conhece, já entrem aí também para pesquisar. Ela comentou, sempre bom ouvir sobre comunicação e perspectivas diferentes, adorei o Ori. Eu também adorei o Ori, eu não conhecia o Ori. Gente, deixa eu pedir para vocês
Quem que consegue abrir a câmera aí para a gente tirar aquela foto bonita? Ó, a Gabi, o Rony está aqui na minha tela também, a Andréa está aqui na minha tela. Quem mais consegue abrir a câmera para a gente fazer essa foto? Que todo o treinamento, lembrando que mês que vem a gente tem o próximo treinamento também, eu vou mandar para as lideranças. Cadê? Todo mundo abriu? Todo mundo que pode abrir a tela, abriu a tela, a câmera. Vamos tirar uma foto. Sorrisão todo mundo. Eita, povo bonito. Gente, muito obrigada. Alguém quer fazer mais algum comentário, fazer mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não? Então, perfeito. Depois, achem a Rosane lá na rede social e perguntem para ela quem não quis perguntar por aqui, quem ficou com vergonha, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe vocês, até o mês que vem. Obrigada, Rô, de novo, incrível, maravilhosa. E até a próxima, pessoal. Usem o Clube Doc, hein? Usem a terapia para poder se conhecer melhor, para poder utilizar as ferramentas melhor. Quero ver todo mundo utilizando. Tchau, 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 pessoal. Tchau, pessoal.